Bom dia, pessoal. Bom, então vamos lá. Hoje eu trouxe uma coisa um pouco diferente, até coloquei um ponto de interrogação ali no final, porque eu acho que eu não vou comentar muito sobre a disciplina de Química, mas eu achei interessante trazer essa ideia para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar de balanceamento químico, mas basicamente você tem uma equação de reação. Eu trouxe aqui o exemplo da água, que é o exemplo mais simples, né? E eu já me deparei com essas questões de balanceamento químico 3 vezes na minha vida, por enquanto. Não é o suficiente para saber se vai acontecer de algum jeito diferente, mas nessas 3 ocasiões em que eu me deparei com a química e com o balanceamento químico foi desse jeito. Foi no ensino médio, certo? Num curso técnico que eu fiz, eu também tive a oportunidade de trabalhar com a química, e no final da minha faculdade eu consegui disciplinas eletivas. Daí eu estudei química também. E nessas 3 oportunidades eu vi o balanceamento químico e vi que os professores ensinam sempre da mesma forma, que é através da tentativa e erro. Eles falam que normalmente é um chute, mas é um chute bem pensado. E faz sentido, não é de fato só chute. Mas o método, então, que eu chamo de método tradicional, que foi o método que eu aprendi nessas 3 vezes, é o método em que você vai chutar um valor. Deixa eu explicar um pouco antes. Para equilibrar, para fazer o balanceamento químico, eu preciso ter um equilíbrio nessa reação que eu tenho, que seria o gás hidrogênio mais o gás oxigênio me gera água. Só que eu preciso saber em quais quantidades, certo? Ela não está balanceada. E qual que é o princípio que normalmente você aprende para saber se está certo esse balanceamento que você fez, que você chutou, que você tentou? A quantidade de átomos de hidrogênio antes tem que ser igual ao final, e o de oxigênio também tem que ser o mesmo antes e o mesmo no final, certo? Dá para lembrar um pouco da frase de Lavoisier aqui também, que nada se destrói, né, que tudo se transforma. Então, na verdade, ele se mantém. Então, essa condição é uma condição que tem que se manter. E é o jeito que nós fazemos para saber se a equação está certa. Então, como que eu faria se fosse o método tradicional? Bom, eu poderia chutar, certo? Um valor, que no caso dessa equação aqui, eu poderia chutar que aqui na frente do meu hidrogênio seria 1 mol, ou uma quantidade, uma parte de... Peraí que eu tô aprendendo ainda a mexer com isso. Fazer o número 1 aqui. Peraí. Tá, vocês entenderam que é o número 1 aqui, certo? Nossa, difícil. Aí. Então, 1, certo? E o que aconteceria? Aqui eu tenho no gás hidrogênio 2 átomos de hidrogênio, que é essa partezinha aqui de baixo, esse subíndice. Então aqui no caso eu teria 2, certo? Para manter equilibrado eu precisaria manter 2 aqui. Como eu tenho 2 aqui no subíndice da água também, eu precisaria manter o 1 aqui, certo? E no caso aqui eu teria 2, então o meu hidrogênio está ok, certo? Vamos agora para o oxigênio. Aqui, se tivesse 1 aqui, eu teria 2. Porém, reparem que aqui no subíndice do segundo eu tenho 1, certo? E 1 vezes 1 dá 1, então aqui já não bate. Então isso significa que tem algum problema aqui na minha escolha e eu teria que refazer tudo de novo, certo? Então vamos fazer do seguinte modo. Vamos começar pelo oxigênio dessa vez. Eu vou colocar aqui como sendo 2. E aqui, para manter essa igualdade, na verdade... peraí. Agora que eu pensei aqui. Eu vou colocar aqui como 2. Que aí eu mantenho aqui a 2 vezes 1. Seria 2 para o oxigênio, certo? E aqui, sendo 1, esse índice aqui, 1 mol, aqui eu manteria o 2 também, certo? Então, para o oxigênio, aqui está correto. E para o hidrogênio, aqui seria 2 vezes 2, que dá 4. E aqui eu precisaria de 4, certo? Então, o que eu preciso aqui? Preciso multiplicar por 2. E aqui sim, eu teria 4. E a minha equação está balanceada, certo? Esse é o método tradicional que eu aprendi, que é na tentativa e erro, para ter uma certa noção de proporção. Mas se vocês repararem, esse próprio jeito da gente ver se está certo a equação é um jeito de saber, é um jeito de formular uma equação
para a gente determinar qual o valor através de um método algébrico, que é também chamado de método algébrico para resolução do balanceamento. E como que eu faço isso? Ao invés de pôr um número aqui já pronto aqui na entrada, eu vou pôr uma letra, certo? Eu sei que é um medo de muitas pessoas pôr letra, mas é uma letra aqui que eu vou pôr, que é a letra A, por exemplo, que é uma incógnita. Aqui no oxigênio eu vou pôr a letra B. E aqui, no final, eu vou pôr a letra C, certo? Então, o que eu preciso para o meu hidrogênio, certo? Para dar certo o balanceamento do hidrogênio por enquanto. Eu precisaria de que 2 vezes A fosse igual a 2 vezes C, certo? Reparem aqui no 2C e no 2A lá no começo, certo? E para o meu oxigênio, o que eu precisaria? Precisaria que 2B fosse igual a 1C, certo? E aqui reparem numa semelhança, isso aqui vai acontecer sempre, tá? Eu tenho mais incógnitas do que equações. Eu tenho a incógnita A, B e C e tenho 2 equações só. E por que isso acontece? Bom, vocês repararam que quando eu solucionei ele pelo método tradicional, deu um resultado, certo? 2, 1 e 2. E reparem que se eu dobrasse esses valores ia dar certo também. Então 4, 2 e 4 também ia ser uma resposta certa. Então eu não estou procurando uma única resposta, eu estou procurando uma resposta e seus múltiplos, por isso que gera essa inconsistência. Então a gente vai ter que trabalhar nesses números aqui que eu cheguei, para que a gente obtenha um menor valor possível, mas os outros também estão certos, os proporcionais, certo? Como o C aqui na segunda equação aqui ele está como 1, eu vou começar por ele porque eu quero manter tudo inteiro, certo? Eu não quero 1 sobre 2 aqui, por exemplo. Então reparem que se C fosse 1, C for 1 aqui, o B ele vai ser 1 sobre 2. E isso não faz muito sentido. Pode ser que você pode fazer quebrado assim, só que daí depois você, para formalizar, você tem que finalizar como números inteiros, tá bom? Eu vou até fazer assim para vocês verem como é que é. Então, a primeira suposição que eu vou dar aqui é que C é igual a 1, certo? Eu estou supondo isso para que eu descubra os outros valores proporcionalmente a C, tá? Então, nessa equação aqui do oxigênio, eu tenho que se C é igual a 1, B vai ser igual a 1 vezes 1, certo? Que dá 1, dividido pelo 2 que estava sendo multiplicado. Então, B já deu meio aqui, certo? Então, se C é igual a 1, B é igual a meio, tá bom? E o A? Vamos descobrir o A agora. Se C é igual a 1, A vai ser igual a 2, que é 2 vezes 1, certo? Divididos por 2 também, que estava multiplicando o A. Isso aqui vai me dar 1. Então, se C é igual a 1, B é igual a meio, A é igual a 1 também. Para manter essa formalidade, tirar esse meio daqui para deixar como número inteiro, eu posso multiplicar tudo por 2 aqui, certo? Que vai aumentar proporcionalmente. Então, C pode ser igual a 2, assim B é igual a 1 e A é igual a 2. E assim a gente chega na resposta, certo? Que seriam essas daqui. E se a gente colocar elas ali na equação, tirando aqui agora as incógnitas, eu vou ter que o A é igual a 2, certo? O B é igual a 1, aqui no oxigênio. E o C é igual a 2 também. E a gente chega na exata resposta daquela questão do chute, mas dessa vez bem mais alinhado, certo? Teria problema eu deixar esse meio aqui? Não, não teria problema. A resposta continua certa porque justamente são proporções, certo? A proporção é a mesma se eu deixasse aquele meio ali. Então não teria problema. Deixar 2, 1, 2, deixar 4, 2, 4, não teria problema, certo? Então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês hoje, porque eu acho extremamente interessante esse método algébrico e eu não vi ele em nenhuma das oportunidades que eu tive de ver o balanceamento químico. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado.